Um mercado internacional bilionário com ramificações no Brasil. O tráfico de pessoas, em especial de crianças e adolescentes. Para o lucro do crime organizado, crianças são sequestradas, forçadas a trabalhar ou a se prostituir. Mas como dar um basta a essa tragédia infantil que garante mão de obra barata e globalizada? Tráfico de crianças é o tema do AL Debate de hoje. Nossos convidados são o deputado Hamilton Pereira, do PT, que integrou a CPI da pedofilia, o advogado Ariel de Castro Alves, diretor da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, e Marcelo Moreira Neumann, da Fundação Caminho de Volta. Um prazer em recebê-los no estúdio da TV Assembleia. Bem-vindo ao estúdio, deputado Hamilton Pereira. Vamos falar da oportunidade dessa discussão, deste debate, que é a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, deputado. Bom, veja, Jorge, nossa saudação aqui aos nossos telespectadores da TV Assembleia. É uma satisfação estar aqui com o Marcelo Neumann, o doutor Ariel de Castro, né, porque são parceiros, digamos assim, numa luta que nós travamos, inclusive, para termos um programa estadual de busca a pessoas desaparecidas, né? O tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, a prostituição infantil, são elementos assim que permeiam o desaparecimento das pessoas e tal, mas nós não temos hoje uma política eficiente, né, para coibirmos o desaparecimento das pessoas, mesmo para encontrarmos as pessoas que desapareceram. Porque até hoje não existe uma política concreta e que converse com outras políticas, eu digo em outras esferas, a esfera federal, a esfera estadual, os municípios, deputados. Eu reputo como uma omissão muito grave do Estado, né? E quando eu digo Estado, eu digo assim, dos entes federados, do Estado enquanto governo federal, governo do Estado. Em São Paulo, nós até propusemos, num projeto de lei, uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, aprovamos na Assembleia Legislativa, e depois de aprovarmos, de ter sido aprovado por todos os deputados, infelizmente o projeto apreciado, enviado à apreciação do Poder Executivo, acabou vetado na íntegra. Estamos numa luta hoje na Assembleia para derrubarmos esse veto. Então eu quero também me congratular com vocês da TV Assembleia por terem trazido aqui pessoas importantes, né, que têm informações, que têm elementos para adicionarem neste debate, né? Nós trataremos aqui, obviamente, do tráfico de pessoas, inclusive, mas, fundamentalmente, eu acho que o nosso debate tem que caminhar para a cobrança de que os órgãos públicos tenham uma política. Eu citaria como exemplo aqui hoje a Fundação Criança de São Bernardo do Campo, que em termos de resolutividade do encontro de crianças desaparecidas é a maior eficácia que nós temos, o melhor exemplo aqui no estado de São Paulo. E é por esses exemplos bons que nós temos que perseguir um resultado, não é? Temos que perseguir uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. Doutor Ariel, bem-vindo. O que falar da oportunidade deste debate, eu tenho que dizer, doutor Ariel, além de presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, também é do Conselho Federal da OAB, né? Da criança, do adolescente, também do Conselho Federal da OAB. Bem-vindo. Vamos falar da oportunidade sobre essa discussão, tráfico de crianças. Primeiro te cumprimentar, Jorge, cumprimentar a TV Assembleia, cumprimentar o deputado Hamilton, que tem aí hasteado essa bandeira com relação à criança e ao adolescente, a questão do desaparecimento, o enfrentamento ao tráfico de pessoas e também de crianças e adolescentes. E cumprimentar também o Marcelo, que é um especialista e um companheiro de longa data nesse trabalho social. Nós devemos levar em conta que a questão do tráfico de crianças está inserida na questão do tráfico de pessoas, que segundo a Organização das Nações Unidas, por ano são mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas? Vítimas dessas situações, né? Os últimos relatórios da Organização das Nações Unidas tratam de que mais de 2 milhões de pessoas acabam sendo vítimas dessas situações. Mesmo no Brasil, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal levantaram aí nos últimos 5 anos que mais de 70 mil pessoas tinham sido enviadas para o exterior, né? Então,
através também do tráfico de pessoas. E principalmente são de idades de 16 a 25 anos, de famílias com extrema vulnerabilidade. Sim. E principalmente vão para os países da Europa, né? Hoje a Europa, a Espanha, Portugal, a França e também muito para a Venezuela. Eu estive em Roraima recentemente e lá também acontece, né, até pela região de fronteira. Sim. É uma das questões mais graves e mais sérias lá. Inclusive um encontro... A posição brasileira é fragilizada, haja vista a quantidades, mais de 8 mil quilômetros de praias de mar e uma fronteira seca também de milhares de quilômetros, ou seja, a vigilância fica precarizada num território tão grande. Essa região do norte, também o nordeste tem muitas situações, mas o norte preocupa bastante, principalmente Roraima e o próprio Amazonas, né? Inclusive o último encontro da Rede Nacional de Localização de Busca de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, ele ocorreu no estado de Roraima no ano passado, exatamente no esforço do governo federal de tratar desse assunto do enfrentamento ao tráfico de pessoas. E nós temos que lembrar que nós temos legislação hoje no Brasil, que foi atualizada em 2009, que principalmente pune gravemente o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, com penas de até 10 anos, e sendo criança e adolescente vítima, essas penas também podem ultrapassar os 10 anos, além do sequestro, do cárcere privado e também do crime de manter as pessoas em situações análogas à escravidão, que infelizmente ainda é um drama muito presente no Brasil. Por ano são mais de 6 mil pessoas que são libertadas de situação de escravidão no nosso país. Então, eu sei que o tema do programa é o tráfico específico de crianças, mas isso está dentro de uma plataforma de direitos humanos mais ampla, que é o enfrentamento ao tráfico de pessoas, do qual as crianças são vítimas, principalmente adolescentes. Quem vai nos ajudar também a falar de legislação é o doutor Marcelo Neumann, da entidade Caminho de Volta. É bom que eu diga, o doutor em psicologia pela PUC e professor de psicologia jurídica no Mackenzie, é isso, doutor? É isso. Vamos falar um pouco sobre as leis. Mesmo com leis que não são brandas, o crime está aí, está levando centenas, milhares de crianças brasileiras para o exterior todos os anos? Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a TV Assembleia, a você, Jorge, que está mediando o debate, agradecer o deputado Hamilton Pereira e o Ariel, também, grande companheiro aí de luta. Eu acho que a questão do tráfico, a gente tem a questão que bem o Ariel colocou, o tráfico internacional, né? A nova legislação fala do tráfico interno, né? Então faz uma distinção entre o tráfico internacional e o tráfico interno. Você tem uma mobilidade no Brasil, por exemplo, de casos, por exemplo, de meninos que fazem mudanças de sexo de uma forma muito clandestina. Vem acompanhando um caso de Fortaleza, que ele começou na exploração sexual aos 12 anos, e sai de Fortaleza, vem para São Paulo, fica alguns anos em São Paulo, volta para Fortaleza para fazer programas, depois vai para a Itália, né, de uma forma clandestina, de uma forma também a compor a questão da rede de exploração sexual, e que isso mostra que existe todo um âmbito interno de redes de exploração sexual que ajudam na questão do tráfico para fins de exploração sexual. Isso é uma questão que a gente deve pensar, eu acho que na dimensão do controle, né? Eu fiquei pensando um pouco na minha tese de doutorado, embora o direito de ir e vir é uma prerrogativa constitucional, né, que eu acho que todo mundo... A gente tem que começar a pensar, por exemplo, a questão do adolescente a partir dos 12 anos, por exemplo. Sim. A questão do tráfico interno, você tem a partir de uma criança praticamente, de 12 anos, já é adolescente, segundo o estatuto, mas 12, 13, 14 anos, ela pode viajar livremente para um estado para o outro, né?
é uma questão que a gente deve pensar. Né? As companhias rodoviárias e, né, os aeroportos são um pouco mais rigorosos nesse controle, mas as rodoviárias que têm esses ônibus intermunicipais deveria estar pensando num controle. É claro que isso teria que ser uma matéria legislativa, né, que a gente poderia estar pensando, essa questão do direito de ir e vir, mas ter um controle sobre essas crianças que saem de um estado para o outro ou que saem para o exterior. Né? Eu acho que isso é fundamental importância. Eu acho que a gente começar a pensar, claro que não só no recrudescimento da lei, acho que a gente tem que trabalhar com a educação, trabalhar na perspectiva de começar a falar com esses jovens, com essas crianças, nas escolas, sobre o perigo que é ter um aliciador, uma pessoa que pode estar chegando, convidando, fazendo promessas para ela, para que ela tenha aquele encantamento, aquela ilusão que ela vai ganhar dinheiro lá no exterior, que vai acumular recursos. Acho que essa dimensão a gente teria que trabalhar muito no âmbito da educação. Perfeitamente. Deputado, o que comentar sobre o que foi exposto aqui? Quer dizer, não basta o rigor da lei, não basta toda a vigilância do Estado. O que tem acontecido na visão do senhor? Quinto mandato nesta casa, deputado que participou inclusive da CPI da pedofilia. O que o senhor vislumbrou em termos de capacidade do Estado de enfrentamento a essas redes, ao crime organizado? Veja, Jorge, acho que a explanação do doutor Ariel e agora mais ainda do doutor Marcelo, ela desnuda um problema, não é? Que está muito relacionado à falta hoje de vigilância das nossas fronteiras. Sim. A fronteira brasileira é uma coisa assim de um gigantismo, né? Que a mídia, a grande mídia, tem divulgado muito, não é? A falta de vigilância no sentido de coibir, inclusive, o tráfico de armas internacionais. O fato do crime organizado hoje portar armas de um potencial ofensivo e tal que se iguala quando não supera a facções ou frações do nosso exército, né? Então passam armas, já se passam drogas, passam pessoas. Já se fala muito disso, né? Agora, veja, quando você não tem uma vigilância nesta nossa imensa fronteira, ao ponto de permitir que seres humanos, né, possam ser levados para fora do país, sequestrados, raptados, enfim, porque, veja, a nossa legislação, ela coíbe, até certo ponto, o trânsito de menores de idade desacompanhados, né? Mas também somos sabedores de que o crime organizado ele pode providenciar documentação e tal, e se acompanhado com um adulto que pode se apresentar com uma documentação falsificada, se dizendo pai, ou tio, ou algum familiar responsável, quer dizer, pode perfeitamente passar, né, por esta vigilância muito debilitada que nós temos, né? Então, esse é um problema, inclusive, de nós mexermos na nossa Constituição, né, sobre essa questão do direito de circular pelo país. De crianças, ainda que acompanhadas, né? Nós precisaríamos ter, portanto, uma emenda constitucional que tornasse mais rigorosa essa movimentação de pessoas para fora do país, né? E mais do que isso, nós precisaríamos de um reforço do nosso Exército, da Polícia Federal, dos organismos de segurança nacional, né, para coibirmos. Porque não é possível, desde que eu comecei a trabalhar com a questão de uma política estadual aqui no estado de São Paulo, de busca a pessoas desaparecidas, nós temos ouvido depoimentos interessantes de pais de crianças desaparecidas que, ao prestarem queixa numa delegacia de polícia, ao buscarem os órgãos policiais, o socorro das instituições de segurança deste Estado e deste país, ouvem de vez em quando, jocosamente, né, um delegado de polícia, por exemplo, dizer assim: nós não temos pista nenhuma.
nós temos a foto, nós estamos investigando e tal, mas parece que seu filho foi abduzido. Né? Abduzido. Isso num momento tão difícil da família, não é? Exato. Imagine o que são familiares em busca de uma criança desaparecida, né? Com todo o amor que tem a esse ente querido, a esse familiar, uma criança desaparecida que não se sabe se está ao desabrigo, se está passando frio, se está passando fome, se está sendo torturada, não é? Se está sendo seviciada, enfim. São chocantes, mas muito realistas os depoimentos de familiares que dizem o seguinte: eu preferia que se encontrasse um cadáver e se verificasse que se trata do meu filho, da minha filha, do meu ente querido, mas pelo menos o tempo se encarregaria de cicatrizar e fechar essa ferida. O duro é a gente não saber onde se encontram, em que situação se encontram, né? E não saber qual é o paradeiro, qual é o destino dessas pessoas que desapareceram um dia sem deixar nenhum rastro. Vamos falar mais disso, deputado. E no próximo bloco, vamos falar das redes sociais e da internet no tráfico de crianças. Voltamos em instantes.